O God, you are my God, for you I long. For you my soul is thirsting. My body pines for you, like a dry, weary land without water. So I gaze on you in the sanctuary, to see your strength and your glory. For your love is better than life. My lips will speak your praise. So I will bless you all my life. In your name I will lift up my hands. My soul shall be filled as with a banquet. My mouth shall praise you with joy. On my bed I remember you. On you I muse through the night. For you have been my help. In the shadow of your wings I rejoice. My soul clings to you. Your right hand holds me fast. Na Liberdade da Solidão, por Thomas Merton. Tradução Companhia da Virgem, Editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, estamos na segunda parte do livro. Adquiram-no. Assim como, caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha. Também é possível fazer como Marcelo, que comprou este livro na minha lista da Amazon, que também pode ser acessada pelo link que está no descritivo. E contribuindo assim, você faz com que tenhamos mais livros a serem gravados aqui no canal. Isso contribui também. E também curtindo, compartilhando, inscrevendo-se no canal, comentando, gera engajamento e faz com que haja a possibilidade da ampliação do meu trabalho e disseminação deste conteúdo, caso você concorde com o que aqui é lido. Pense ser importante que as pessoas conheçam este conteúdo, este conhecimento, não é verdade? E aproveito para pedir perdão, peço desculpas em relação à gravação passada, o começo do livro, em que cita-se o autor Max Picard, e eu disse que ele estaria incluído na lista para ser comprado. Mas, na verdade, este livro que foi citado, que eu já vi outras vezes sendo citado, ele não tem em português, e eu havia me confundido, e por isso peço perdão, por eu ter feito uma confusão em relação a um outro autor que também fala de solidão e silêncio, que este sim se encontra na lista. Então, caso você se interesse pelo assunto, queira ouvir mais sobre isso aqui no canal, é possível ir até a lista e comprar, adquirir livros que dizem respeito a esta temática específica. Me perdoem mais uma vez pela confusão. O livro de Max Picard só se encontra em inglês e, portanto, não estará na lista. Mas outros estarão. Em especial, o que eu pensei ser o de que se tratava. Foi o que eu me lembrei e com o qual eu fiz confusão. Que é sobre a força do silêncio. Obrigada pela paciência, pela compreensão. Estamos na segunda parte. Agora sobre o amor à solidão. Primeiro, amar a solidão e procurá-la não significa transportar-se de uma possibilidade geográfica a outra. O homem torna-se solitário no momento em que, seja qual for seu ambiente externo, toma de repente consciência de sua própria e inalienável solidão e compreende que jamais será outra coisa
senão um solitário. Desde esse momento, a solidão não é apenas potencial, é atual. Todavia, a solidão real sempre nos coloca concretamente em presença de uma possibilidade não realizada e até irrealizável de perfeita solidão, entre aspas. Mas isso tem que ser bem compreendido, pois perdemos a realidade da solidão que já possuímos se tentamos com demasiada ansiedade realizar a possibilidade exterior maior, que sempre nos parece, por um nada, fora de nosso alcance. A verdadeira solidão tem como um de seus elementos integrantes a insatisfação e incerteza que nos vem do fato de estarmos em face de uma possibilidade não realizada. Não é uma busca frenética de possibilidades, e sim uma humilde aceitação que nos estabiliza em presença de uma enorme realidade que, em certo sentido, já possuímos e que, por outro lado, é uma possibilidade, um objeto de esperança. Só quando o solitário morre e vai para o céu é que vê com clareza que essa possibilidade já estava atualizada em sua vida, e ele não o sabia, pois sua solidão consistia, sobretudo, na possibilidade, entre aspas, de possuir a Deus, e nada mais senão Deus, em pura esperança. Segundo, Senhor, meu Deus, não sei para onde vou. Não vejo o caminho diante de mim. Não posso saber com certeza onde terminará. Nem sequer em realidade me conheço. E o fato de pensar que estou seguindo a tua vontade não significa que em verdade o esteja fazendo. Mas creio que o desejo de te agradar te agrada realmente. E espero ter este desejo em tudo o que faço. Espero que jamais farei algo de contrário a esse desejo. E sei que, se assim fizer, tu me hás de conduzir pelo caminho certo, embora eu nada saiba a esse respeito. Portanto, sempre hei de confiar em ti, ainda que me pareça estar perdido e nas sombras da morte. Não hei de temer, pois estás sempre comigo e nunca me abandonarás, para que eu enfrente sozinho os perigos que me cercam. Terceiro, em nossa época tudo tem de ser problema. Nosso tempo é de ansiedade porque assim o quisemos. Nossa ansiedade não nos é imposta à força do exterior. Nós a impomos ao mundo em que vivemos e a impomos uns aos outros. A santidade numa tal época significa, sem dúvida, transportar-se da região da ansiedade à região em que não existe ansiedade. Ou talvez signifique aprender de Deus a não ter ansiedade em meio à ansiedade. No fundo, como realça Max Picardi, provavelmente resume-se nisso: viver num silêncio que reconcilie as contradições dentro de nós a tal ponto que, embora em nós permaneçam, deixam de constituir um problema. Sempre existiram contradições na alma do homem. Entretanto, estas só se tornam um constante e insolúvel problema quando preferimos ao silêncio a análise. Não nos cabe resolver todas as contradições, e sim viver com elas e nos elevarmos acima delas, e considerá-las à luz de valores externos e objetivos que, por comparação, as tornem triviais. O silêncio, portanto, pertence à substância da santidade. No silêncio e na esperança se forma a fortaleza dos santos. Quando a solidão era um problema, eu não tinha solidão. Quando deixou de sê-lo, descobri que já a possuía e poderia tê-la possuído continuamente. Contudo,
Era ainda um problema, porque eu sabia, apesar de tudo, que uma solidão meramente subjetiva e interior, fruto de um esforço de interiorização, nunca bastaria. A solidão tem de ser objetiva e concreta. Tem de ser uma comunhão com algo maior que o mundo, grande como o próprio ser com S maiúsculo, de maneira que na profunda paz da solidão encontremos Deus. Colocamos palavras entre nós e as coisas. Até Deus se tornou mais uma irrealidade conceitual numa linguagem que não serve de meio para a comunhão com a realidade. Colocamos palavras entre nós e as coisas. Até Deus se tornou mais uma realidade conceitual numa linguagem que não serve de meio para a comunhão com a realidade. A vida solitária, sendo silenciosa, varre a cortina de fumaça composta de palavras que o homem estabeleceu entre a sua mente e as coisas. Na solidão permanecemos diante da realidade crua das coisas, e, no entanto, descobrimos que a crueza da realidade que nos inspirou temor não é a causa nem de temor nem de vergonha. Está revestida da amável comunhão do silêncio, e esse silêncio está relacionado com o amor. O mundo, que nossas palavras tentaram classificar, controlar e até mesmo desprezar, porque não podiam contê-lo, se aproxima de nós, pois o silêncio nos ensina a conhecer a realidade respeitando-a lá onde as palavras a profanaram. Quando já tivermos vivido bastante tempo a sós com a realidade que nos cerca, teremos aprendido o sentimento de veneração que nos ensinará como pronunciar algumas palavras boas sobre essa realidade, do fundo da nossa silenciosa quietude, que é a mãe da verdade. As palavras estão colocadas entre silêncio e silêncio, entre o silêncio das coisas e o silêncio de nosso próprio ser, entre o silêncio do mundo e o silêncio de Deus. Quando de fato encontramos e conhecemos o mundo do silêncio, as palavras não nos separam do mundo, nem dos homens, nem de Deus, nem de nós mesmos, porque não mais confiamos inteiramente na linguagem humana como contendo a realidade. A verdade se eleva do silêncio do ser à tranquila e tremenda presença da palavra, palavra com P maiúsculo. Mergulhando então novamente no silêncio, a verdade das palavras nos transporta até o silêncio de Deus. Ou melhor, Deus surge como um tesouro do mar trazido pelas ondas. E quando a linguagem humana se esvai, o seu brilho permanece nas praias de nosso próprio ser. Quarto, sabe alguém que encontrou sua vocação quando cessa de pensar em como viver e começa a viver? Assim, se alguém é chamado à vida solitária, deixará de se interrogar como deverá viver e começará a viver em paz somente quando se acha em solidão. Mas, se não é alguém chamado à vida solitária, quanto mais estiver só, tanto mais se preocupará em viver e se esquecerá de viver realmente. Quando não estamos vivendo ao nível de nossa vocação, o pensamento amortece nossa vida, ou se substitui a ela, ou então cede à corrente da vida, de maneira que ela afoga a tal ponto nossa possibilidade de pensar, que faz calar a voz da consciência. Quando encontramos nossa vocação, pensamento e vida são uma só coisa. Suponhamos ter alguém encontrado a plenitude em sua verdadeira vocação. Nesse momento, tudo está unificado, em ordem, em paz. Agora o trabalho não mais perturba a oração, nem a oração o trabalho. Agora,
A contemplação não necessita mais de ser um estado especial a afastar das coisas ordinárias que acontecem em seu redor, pois Deus tudo penetra. Não há necessidade de se cogitar de dar contas de si próprio a ninguém, senão a Deus. Quinto, é preciso encontrarmos o silêncio de Deus, não só em nós mesmos, mas também uns nos outros. A não ser que um outro nos fale em palavras que brotam de Deus e se comunicam com o silêncio de Deus em nossas almas, ficamos isolados em nosso silêncio, do qual Deus tende a se retirar, pois o silêncio interior depende de um contínuo procurar, um contínuo gritar na noite, um repetido debruçar-se sobre o abismo. Se nos agarramos a um silêncio que pensamos ter encontrado uma vez para sempre, cessamos de buscar a Deus e o silêncio morre dentro de nós. Um silêncio em que Ele não mais é procurado, cessa de nos falar dele. Um silêncio do qual Ele não parece estar ausente, ameaça perigosamente sua contínua presença, pois Ele é encontrado quando procurado, e quando não mais o buscamos, Ele nos escapa. Só o podemos ouvir quando temos a esperança de ouvi-lo. E se, pensando estar nossa esperança realizada, deixamos de ouvir, cessa Ele de falar. Seu silêncio deixa de ser vivo e morre, ainda mesmo que procuremos reavivar com o eco de nosso próprio ruído emocional. Sexto, Senhor, não está exaltado o meu coração. Salmos, capítulo 130, versículo 1. Tanto o orgulho quanto a humildade procuram o silêncio interior. O orgulho, por meio de uma imobilidade forçada, procura imitar o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus é a perfeição da vida pura. E o silêncio do orgulho é o silêncio da morte. A humildade busca o silêncio, não na inatividade, mas na atividade ordenada, na atividade própria à nossa pobreza e incapacidade em face de Deus. A humildade se põe em oração e encontra o silêncio através de palavras. Mas, porque nos é natural passar das palavras ao silêncio e do silêncio às palavras, a humildade é silenciosa em todas as coisas. Até quando fala, a humildade escuta. As palavras da humildade são tão simples, tão mansas e tão pobres, que sem esforço encontram o caminho para o silêncio de Deus. Em realidade, são o eco de seu silêncio, e logo que são proferidas, o silêncio de Deus está nelas presente. O orgulho tem medo de sair de si, por temor de perder o que dentro de si produziu. O silêncio do orgulho é, portanto, ameaçado pela ação da caridade. Mas, desde que a humildade nada encontre em si, pois é a humildade seu próprio silêncio, nada pode perder da paz e do silêncio saindo de si para ouvir a outros ou para lhe falar por amor a Deus. Em todas as coisas a humildade está silenciosa e em repouso. Até mesmo o trabalho da humildade é repouso. In omnibus requiem quaesivi. Não é o falar que rompe nosso silêncio, mas a ansiedade de ser ouvido. Não é o falar que rompe nosso silêncio, mas a ansiedade de ser ouvido. As palavras do orgulhoso impõem silêncio aos demais, de maneira a que só ele possa ser ouvido. O humilde fala somente para que lhe falem.
O humilde nada pede, senão uma esmola. Depois, espera e escuta. Recebemos o Cristo ouvindo a palavra da fé. Trabalhamos na obra da nossa salvação em silêncio e na esperança. Mais cedo ou mais tarde, porém, chega a hora em que devemos abertamente confessá-lo diante dos homens e em seguida diante de todos os que habitam o céu e a terra. Se nossa vida se derrama em palavras inúteis, jamais ouviremos algo, jamais nos tornaremos algo. E no fim, porque já dissemos tudo antes de termos tido algo a dizer, ficaremos sem fala no momento de nossa maior decisão. Todavia, o silêncio está ordenado a essa declaração final. Não é um fim em si. Toda a nossa vida é uma meditação sobre nossa decisão final, a única que importa. E meditamos em silêncio. Contudo, até certo ponto, temos obrigação de falar a outros, de ajudá-los a discernir o caminho que os levará à sua decisão final, a ensinar-lhes o Cristo. Ensinando-lhes Cristo, nossas próprias palavras lhes ensinam um novo silêncio da ressurreição. Nesse silêncio, são eles formados e preparados, a fim de que possam também falar o que ouviram. Eu acreditei. Eis por que falei. Salmos, capítulo 115, versículo 1. 7. Quando me liberto do silêncio, quando não mais estou envolvido em calcular a vida, mas sim em vivê-la, posso descobrir uma forma de oração em que efetivamente não há distrações. Toda a minha vida se torna oração. Todo o meu silêncio está repleto de oração. O mundo de silêncio em que me acho imerso contribui para a minha oração. A unidade, que é a tarefa da pobreza na solidão, reúne todas as feridas da alma e as cicatriza. Enquanto permanecemos pobres, enquanto estamos vazios, em nada interessados a não ser em Deus, não podemos estar distraídos, pois a nossa própria pobreza nos impede de sermos esquartejados. Se a luz que está em ti se tornar trevas... Suponhamos que minha pobreza seja uma fome secreta de riquezas espirituais. Pobreza entre aspas. Suponhamos que, fingindo estar vazio de mim mesmo, fingindo ser silencioso, estou em realidade tentando fazer agrados a Deus para que Ele me enriqueça com alguma experiência. Então, o que acontece? Tudo se torna uma distração. Todas as coisas criadas se interpõem à minha busca de uma experiência particular. Tenho de repeti-las ou elas me esquartejarão. O que é pior, eu próprio sou uma distração. Entretanto, mais triste de tudo, se minha oração está concentrada em mim mesmo, se procura apenas um enriquecimento próprio, ela será potencialmente minha maior distração. Repleto da minha própria curiosidade, provei da árvore da ciência, separando-me de mim mesmo e de Deus. Permaneço rico e só, e coisa alguma pode saciar minha fome. Tudo o que eu toco se transforma em distração. Que eu procure, pois, o dom do silêncio, da pobreza e da solidão, onde tudo o que toco se transforma em oração, onde o céu é minha oração, os pássaros são minha oração, o vento nas árvores é minha oração, pois Deus é tudo em tudo.
Para que isso aconteça, tenho de ser pobre. Nada devo procurar, mas devo contentar-me com o que recebo de Deus. A verdadeira pobreza é a do mendigo que se sente feliz em receber esmolas de qualquer um, mas, sobretudo, de Deus. E a falsa pobreza é a do que finge ter a autossuficiência de um anjo. A verdadeira pobreza é, portanto, um receber e um dar graças, guardando só aquilo de que precisamos para nos nutrir. A falsa pobreza finge não precisar, finge não pedir e esforça-se por tudo conseguir e recusa ter gratidão, seja pelo que for. 8º. Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não acrediteis, não deveis sair. Se vos disserem, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Cristo, que virá inesperadamente no fim dos tempos, e ninguém pode antever o instante de sua vinda, vem a cada momento do tempo também àqueles que são seus, e não podem ver nem antever sua vinda. Todavia, onde estão, ele está. Como as águias se reúnem como que por intuição, sem saber como, e o encontram a cada instante. Assim como não se pode dizer com segurança quando e onde ele aparecerá no fim do mundo, também não se pode dizer com certeza quando e onde ele há de se manifestar às almas contemplativas. Muitos há que o têm procurado no deserto sem encontrá-lo, e muitos outros nele se esconderam em reclusão, mas o Senhor recusou-se a se manifestar a eles. É tão fácil prendê-lo como prender um relâmpago, e, como um raio, ele se lança para onde quer. Todas as almas verdadeiramente contemplativas têm em comum não o reunir-se exclusivamente no deserto, nem o fechar-se em reclusão, mas sim o fato de lá, onde está ele, estarem também elas. E como o encontram? Por alguma técnica? Não existe técnica para encontrar o Senhor. Elas o encontram por meio de sua vontade, sua, a dele. E sua vontade, concedendo-lhes a graça interiormente e organizando-lhes exteriormente a vida, leva-as de modo infalível ao lugar exato onde o podem encontrar. Mesmo assim, não sabem como lá chegaram, ou o que, em realidade, estão fazendo. Logo que alguém está disposto a ficar só com Deus, estará só com Ele. Não importa onde se encontre, no campo, no mosteiro, na floresta, na cidade. O relâmpago resplandece do oriente ao ocidente, iluminando o horizonte todo, e fulmina onde quer. Assim, a infinita liberdade de Deus resplandece nas profundezas da alma e a ilumina. Nesse momento vê a alma que, embora pareça estar no meio da viagem, já alcançou em realidade o termo, pois a vida da graça aqui na terra é o início da vida de glória. Se bem que viajar no tempo abriu o homem por um instante os olhos sobre a eternidade. 9. É algo de bem maior e é melhor oração viver naquele que é infinito e se alegrar porque ele é infinito, do que se esforçar sempre por ajeitar a sua imensidade no estreito espaço de nossos corações. Enquanto eu me sentir feliz em saber que ele é infinitamente maior do que eu e que não posso conhecê-lo se ele não se manifestar a mim, terei paz, e ele estará perto de mim e em mim, e repousarei nele.
mas logo que desejo conhecê-lo e fruir dele egoisticamente, procuro prendê-lo, fazendo violência àquele que me escapa. E assim faço violência a mim mesmo, recaindo sobre mim mesmo com tristeza e ansiedade, sabendo que ele de mim se apartou. Na verdadeira oração, se bem que cada momento silencioso permaneça o mesmo, cada momento ainda assim é uma nova descoberta de um novo silêncio, uma nova penetração naquela eternidade em que todas as coisas são novas. Sabemos por uma espontânea descoberta a profunda realidade que constitui nossa existência concreta aqui e agora. E nas profundezas dessa realidade recebemos do Pai luz, verdade, sabedoria e paz, que são o reflexo de Deus em nossas almas, feitas à sua imagem e semelhança. 10. Seja esta a minha única consolação, que esteja eu onde estiver, tu, meu Senhor, és amado e louvado. De fato, as árvores te amam, sem te conhecer. Os lírios raiados e flores do campo lá estão proclamando que te amam, sem ter consciência da tua presença. As belas nuvens escuras atravessam vagarosamente o céu pensando em ti, como crianças que não sabem com que sonham enquanto brincam. Mas em meio a tudo isso, eu te conheço e conheço a tua presença. Neles e em mim, conheço o amor que eles desconhecem. E o que mais é, fico confuso pela presença do teu amor em mim. Ó amor bom e terrível que tu me deste, e que não poderia jamais estar em meu coração se tu não me amasses. Pois em meio a esses seres que nunca te ofenderam, sou amado por ti, e talvez, sobretudo, como alguém que te ofendeu. Debaixo deste céu tu me vês e vês minhas ofensas. Tu as esqueceste, mas eu não as esqueci. Só uma coisa te peço, que a lembrança delas não me faça ter medo de receber em meu coração o dom do amor que em mim colocaste. Recebê-lo-ei porque sou indigno, e assim amar-te-ei muito mais, e darei à tua misericórdia maior glória. Lembrando-me de que fui pecador, amar-te-ei apesar do que fui, ciente de que meu amor é precioso, porque é mais teu do que meu. Que ele te é precioso, porque vem de teu próprio Filho, mas ainda mais, porque faz de mim teu Filho. Um 10. Vocação à solidão. Entregar-se, dar-se, confiar-se completamente ao silêncio de uma paisagem de bosques e montes, ou mar, ou de deserto. Ficar sentado, imóvel, enquanto o sol desponta sobre a terra e enche de luz o silêncio. Orar e trabalhar pela manhã e dar-se ao labor e ao repouso à tarde. E novamente, ao entardecer, sentar-se quieto meditando, quando cai a noite sobre a terra e quando o silêncio se enche de escuridão e de estrelas. Essa é uma verdadeira e particular vocação. Poucos há que estejam prontos a permanecer inteiramente a um tal silêncio e deixá-lo penetrar em seus ossos, a nada respirar a não ser em silêncio, a se nutrir de silêncio e a transformar a própria substância de sua vida em um silêncio vivo e vigilante. O mártir é aquele que tomou uma decisão tão forte que pode ser provado pela morte. O solitário é alguém que tomou uma decisão tão forte que pode ser provado pelo deserto, isto é, pela morte.
pois o deserto está cheio de incerteza e perigo, humilhação e medo. E o solitário vive o dia em face da morte. Logo, é claro que o solitário é o irmão mais moço do mártir. É o próprio Espírito Santo que toma a decisão de sogregar os mártires e os solitários em Cristo. A vocação ao martírio é carismática e extraordinária. Também o é, em certo sentido, a vocação à solidão. Não nos tornamos mártires por algum plano humano, e não nos tornamos solitários por alguma decisão própria. Até que o desejo da vida solitária tende a ser sobrenatural, se deve ser frutuoso, e se for sobrenatural, será também, provavelmente, uma contradição de muitos de nossos planos e desejos. Podemos, de fato, olhar para o futuro, prever e desejar a senda que leva ao deserto, mas afinal os solitários são feitos por Deus, não pelos homens. Sejamos nós chamados à vida em comunidade ou à solidão, nossa vocação consiste em construir sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas a pedra angular que é Cristo. Quer isso dizer que somos chamados a preencher e realizar o grande mistério de seu poder em nós, o poder que o ressuscitou dos mortos e nos chamou dos confins da terra para vivermos para o Pai, nele. Seja qual for a nossa vocação, somos chamados a ser testemunhas e ministros da divina misericórdia. O solitário cristão não procura a solidão apenas como atmosfera ou quadro para uma espiritualidade exaltada e especial. Tampouco busca a solidão como meio favorável para obter algo que ele deseje, que é a contemplação. Mas procura a solidão como expressão de seu dom total a Deus. Sua solidão não é meio para obter algo, e sim dom de si. Como tal, pode significar renúncia e desprezo do mundo em seu sentido mau, mas nunca é renúncia à comunidade cristã. Pode, em realidade, expressar a convicção do solitário de que ele não é suficientemente apto para a maior parte dos exercícios visíveis da comunidade, que lhe cabe preencher alguma função escondida na cela espiritual da comunidade. Duodécimo. A vida solitária é, sobretudo, vida de oração. Não oramos simplesmente para orar, e sim para sermos ouvidos. Não oramos para ouvir-nos orar, mas a fim de que Deus nos possa ouvir e responder. Tampouco oramos para receber apenas qualquer resposta. Tem de ser a resposta de Deus. Portanto, será o solitário alguém que está sempre em oração e sempre atento ao Senhor, cuidadoso da pureza de sua oração a Deus, velando para não substituir suas próprias respostas às de Deus, e não fazendo da oração um meio em si, cuidadoso em manter sua oração escondida, simples e sem mancha. Assim poderá esquecer-se de que sua perfeição depende de sua oração. Poderá esquecer-se a si mesmo e viver na expectativa das respostas do Senhor. Parece-me que isso não é bem compreensível se esquecemos que a vida de oração está fundada sobre a oração de petição. Não importa em que se possa transformar mais tarde. Longe de arruinar a pureza da oração solitária, a petição protege e mantém essa pureza. Mais do que ninguém, está o solitário sempre consciente diante de Deus de sua pobreza e de suas necessidades. Desde que depende diretamente de Deus para tudo, tanto no material como no espiritual, tem de pedir tudo. Sua oração é a expressão de sua pobreza. Para ele, a petição não se pode tornar uma formalidade, uma concessão à rotina, ao conformismo, como se ele não precisasse de Deus em tudo. Sendo o solitário homem de oração,
chegará a conhecer a Deus, sabendo que sua oração é sempre ouvida. Daí poderá, se Deus o quiser, elevar-se à contemplação. A gratidão é, portanto, o centro da vida solitária, como o é da vida cristã. Desde seu primeiro dia de vida solitária, deverá o solitário esforçar-se por compreender como afligir todo o seu ser por lágrimas e desejos diante do Senhor. Será então como Daniel, a quem o anjo trouxe a resposta de Deus. Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia procuraste compreender e afligir-te diante de Deus. Foram ouvidas tuas palavras. Qualidades da oração. Primeiro, fé que não hesita, que depende da simplicidade de intenção e de espírito. E segundo, confiança perseverante. 13º. Parece que a vida contemplativa solitária é uma imitação e uma realização de nós das palavras de Jesus. O filho não pode fazer coisa alguma por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo o que ele fizer, também o faz igualmente o filho, porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. João capítulo 5, versículos 19 e 20. Consiste essa imitação em ser e agir para com Jesus, como Jesus é e age para com o Pai. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O Pai atrai-nos a Jesus. Todo aquele que ouve o Pai, vem a mim. Ouvimos melhor o Pai na solidão. Assim como o Pai me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come, esse também viverá por mim. Jesus é o pão da vida, que nos é dado na solidão. A vida solitária é, portanto, a vida de alguém atraído pelo Pai ao deserto, para lá ser nutrido por nenhum outro alimento a não ser Jesus, pois em Jesus o Pai se dá a nós e nos nutre de sua inexaurível vida. A vida de solidão, portanto, tem de ser comunhão contínua e ação de graças em que, pela fé, contemplamos tudo o que se passa nas profundezas de Deus e perdemos o gosto por qualquer outra vida e qualquer outro alimento espiritual. Também parece-me que é pelo espírito de abandono do salmista que a vida solitária realiza os textos acima citados. Sou um mendigo e um pobre. O Senhor cuida de mim. Salmos 39, versículo 18. Vivemos em constante dependência dessa misericordiosa bondade do Pai. Assim, nossa vida toda é vida de gratidão, uma contínua resposta à sua ajuda, que a cada um dos momentos é concedida. Creio que todos descobrem isso, seja qual for sua vocação, contanto que seja a sua verdadeira vocação. A vida solitária é uma vida em que lançamos nossos cuidados no Senhor e nos regozijamos somente no auxílio que nos vem dele. Tudo o que ele faz é nossa alegria. Reproduzimos em nós sua bondade pela gratidão, ou nossa gratidão é reflexo de sua misericórdia, e é o que nos torna semelhantes a ele. A vida verdadeiramente solitária tem caráter inteiramente diverso da solidão parcial que pode ser desfrutada uma vez ou outra nos intervalos permitidos pela vida em sociedade. Quando gozamos de uma solidão nos intervalos, saboreamos-lhe o gosto por contraste com outro valor. Mas quando vivemos realmente sós, não há contraste. Não devo ir à solidão para imobilizar a minha vida, para tudo reduzir a uma concentração rígida sobre alguma experiência interior. Quando a solidão alterna com a vida em comum, pode tomar esse caráter de uma parada, de um momento de quietude, um intervalo de concentração. Onde, porém, a solidão não é intervalo,
mas um todo contínuo, bem podemos renunciar inteiramente à sensação de estarmos concentrados e ao sentimento de imobilidade espiritual. Toda a nossa vida pode então ser um fluir ao encontro do ser e do silêncio dos dias, em que estamos imersos, e podemos nos aplicar à obra de nossa salvação por uma ação tranquila e contínua. É mesmo possível que na solidão eu volte a meus inícios e redescubra o valor e a perfeição da simples oração vocal, fruindo maior alegria nisso do que na contemplação. De maneira que poderá o cenobita estar na mais elevada contemplação, enquanto o eremita tem apenas seu Pater e seu Ave Maria. Assim, escolho a vida do eremita em que vivo em Deus, sempre falando-lhe com simplicidade, de preferência uma vida de atividade desconexa, sublimada por alguns momentos de fogo ardente e exaltação. O solitário é necessariamente alguém que faz aquilo que quer. Em realidade, nada mais tem a fazer senão isso. Por isso é que sua vocação é ao mesmo tempo perigosa e desprezada. Perigosa porque ele deve de fato se tornar um santo fazendo aquilo que quer, em lugar de fazer aquilo que não quer. É muito difícil tornar-se santo fazendo aquilo de que gostamos. Quer isso dizer que o que nos agrada é sempre a vontade de Deus. Significa, portanto, não ser provável que nos agrade o que não é da vontade de Deus, e que Deus encobrirá Ele próprio nossos enganos na escolha, aceitando-os em boa parte como sua vontade. Essa vocação é sabiamente desprezada pelos que temem fazer o que lhes agrada, pois bem sabem que o que lhes agrada fazer, não é a vontade de Deus. Contudo, o solitário deve ser alguém que tenha a coragem de fazer neste mundo aquilo que mais tem vontade de fazer: viver em solidão. Requer isso humildade e esperança heróicas. A louca esperança de que Deus o protegerá contra si mesmo, de que Deus o ama tanto que aceitará essa escolha como se fora a dele próprio. Uma tal esperança é sinal de que a escolha da vida em solidão é a escolha de Deus, de que o desejo de solidão é possivelmente uma vocação divina, que supõe a graça de agradar a Deus, tomando nossas decisões na humilhante incerteza de um silêncio interminável que nunca aprova nem desaprova uma só de nossas opções. Deveria eu ser capaz de voltar cada vez à solidão como ao lugar que jamais descrevi a ninguém, ao lugar ao qual nunca convidei ninguém a ver, como ao lugar cujo silêncio acalentou uma vida interior, conhecida unicamente por Deus. Décimo quarto. Rezamos melhor quando nossa alma está vazia de toda imagem, salvo a imagem do Pai invisível. Essa imagem é a sabedoria do Pai, o Verbo do Pai. Verbum inspirans amorem, a glória do Pai. E glorificamos o Pai pela esperança, através da treva de tal imagem, que exclui de nossa alma toda outra semelhança e nos faz viver por uma pura relação e dependência com o Pai. Essa vida de dependência realizada na fé pura é a única que se harmoniza com o nosso caráter sacramental de filhos do Pai em Cristo, excluindo imagens. Só o puro amor pode esvaziar perfeitamente a alma das imagens das coisas criadas e nos elevar acima do desejo. Dispondo-nos a isso, não precisamos tentar sozinhos a vã-tarefa de nos esvaziarmos de toda imagem. Temos, em primeiro lugar, de substituir as imagens más pelas boas. Em seguida,
renunciamos até às imagens boas que são inúteis ou que inutilmente suscitam paixões e emoções. A paisagem é um bom meio de nos libertar de todas essas imagens, pois acalma e pacifica a imaginação e as emoções e deixa a vontade livre para procurar Deus na fé. A ação tão delicada da graça na alma é profundamente perturbada por toda a violência humana. Quando a paixão é desordenada, violenta o espírito. E a mais perigosa violência que causa é aquela em que parecemos encontrar paz. A violência não é inteiramente irremediável, a não ser quando cessa de nos perturbar. A paz que é produzida pela graça consiste numa estabilidade espiritual demasiadamente profunda para ser atingida pela violência. E inamovível, é inamovível, a não ser que nós mesmos demos entrada no santuário de nossas almas ao poder da paixão. A emoção pode perturbar a superfície de nosso ser. Não conseguirá, todavia, sacudir-lhe as profundezas, se elas estiverem firmadas na graça e por ela possuídas. A violência no plano espiritual é tanto mais perigosa quanto mais espiritual, isto é, menos emocional. A violência que age no íntimo da vontade sem nenhuma profunda perturbação na superfície arrasta todo o nosso ser a um estado de cativeiro sem luta aparente. Tal é a violência do pecado deliberado e não resistido, que tem a aparência de paz e não de violência. Há também a violência do desejo desordenado e consentido, que geralmente não é pecaminoso, mas impede a operação da graça e torna mais fácil a perda da caridade. Um tal consentimento nos prende profundamente, com demasiada força, às decisões inspiradas pela paixão. E isso, entretanto, pode acontecer com o pretexto de servir a Deus. A mais perigosa violência no plano espiritual é a que se apodera de nossa vontade com um falso entusiasmo que parece vir de Deus, mas que é, em realidade, inspirada pela paixão. Muitos dos nossos mais acariciados projetos para a glória de Deus nada mais são do que paixão desordenada disfarçada. A prova disso se acha na excitação que produzem. O Deus da paz nunca, nunca, nunca é glorificado pela violência. Há só uma espécie de violência que conquista o reino dos céus. A violência que impõe a paz às profundezas da alma em meio às paixões. Esta violência nada mais é do que ordem, e é produzida em nós pela autoridade e voz do Deus da paz, fazendo-se ouvir do seu lugar santo. Tu habitas no lugar santo, ó glória de Israel. Décimo quinto. Logo que nos encontramos realmente sós, estamos com Deus. Alguns vivem para Deus, outros vivem com Deus, outros ainda vivem em Deus. Os que vivem para Deus vivem com outras pessoas e se entregam às atividades da comunidade. Sua vida está naquilo que fazem. Os que vivem com Deus também vivem para Ele, mas não vivem naquilo que para Ele fazem. Vivem no que diante dele são. Consiste sua vida em ser dele um reflexo, pela própria simplicidade com que vivem e pela perfeição do seu ser que se reflete na pobreza deles. Os que vivem em Deus não vivem com os outros ou em si mesmos, ainda menos no que fazem, pois Ele é quem tudo faz neles. Sentado que estou debaixo desta árvore, posso viver para Deus, ou com Ele, ou nele. Se eu estivesse escrevendo isso para Ele, não seria o bastante.
Para viver com Deus, é necessário refrear constantemente nossa inclinação para falar e moderar nossos desejos de comunicação com outros, mesmo sobre Deus. Todavia, não é difícil viver em comunhão ao mesmo tempo com os outros e com Deus, contanto que os encontremos nele. A vida em solidão é essencialmente a mais simples. A vida em comum nos prepara para a vida solitária, na medida em que encontramos a Deus na simplicidade da vida comum, e em seguida o procuramos mais e o encontramos melhor na simplicidade maior da solidão. Se, porém, nossa vida comum se vê intensamente complicada por nossa própria culpa, é provável que nos tornemos ainda mais complicados na solidão. Não devemos fugir da comunidade à procura da solidão. Devemos primeiramente encontrar Deus na comunidade. Em seguida, Ele nos conduzirá à solidão. Não pode alguém compreender o verdadeiro valor do silêncio se não possui o sincero respeito pelo valor da linguagem, pois a realidade que se expressa na linguagem é encontrada diretamente, sem intermediário, no silêncio. Nem nos seria possível encontrar essa realidade em si mesma, isto é, em seu próprio silêncio, sem que primeiro lá chegássemos pela linguagem. Palavras do Evangelho. Primeiro, Jesus realiza as palavras dos profetas. Seus milagres foram palavras. Eles não acreditaram nas palavras. Quem deu crédito ao que nós ouvimos? As palavras de Jesus hão de julgar o mundo. Segundo, as palavras de Jesus são palavras do Pai. Terceiro, suas palavras nos santificam. E quarto, especialmente na medida em que são ou implicam preceitos que nos guardam no seu amor e nos conduzem por ele ao Pai. Palavras no Gênesis. Adão dá nome aos animais, dá nome à mulher, chama-a Eva. Palavras em São Paulo. Deixai que a palavra de Cristo habite em vós com abundância. Ver os motivos para não mentir. Comparar a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Décimo sexto. Encontramos Deus em nosso próprio ser, que é o espelho de Deus. Mas como encontramos o nosso ser? As ações são as portas e as janelas do ser, e a experiência de nossa existência não é possível sem alguma experiência do saber ou alguma experiência da experiência. Daí não podemos encontrar as profundezas do nosso ser pela renúncia a toda atividade. Se renunciamos à atividade espiritual, podemos cair numa certa escuridão e paz, mas será a escuridão e a paz da carne. Sentimos que somos, mas o ser que experimentamos é o ser carnal apenas. E se permanecemos no sono dessa treva e nos apegamos à sua doçura, despertaremos para executar obras da carne. Assim, para encontrar nosso ser espiritual, temos de seguir o caminho traçado por nossa atividade espiritual. Mas, quando agimos de acordo com a graça, nossas ações não são apenas nossas, pertencem a Deus. Se a seguirmos até a sua fonte, nos tornaremos, ao menos potencialmente, capazes de uma experiência de Deus, pois suas ações em nós nos revelam o seu ser. O sentido todo da vida consiste em espiritualizar nossas atividades pela humildade e a fé, e em silenciar nossa natureza pela caridade.
Sair de nós mesmos é agir no próprio cimo de nosso ser, movidos não por nossa natureza, mas por Deus que, ao mesmo tempo, está infinitamente acima de nós e habita, no entanto, nas profundezas de nosso ser. Repousar dessa ação, quero dizer, saborear o fruto dessa ação, é repousar no ser de Deus acima do nosso ser. Lá onde está o teu tesouro, lá está também o teu coração. Reconhecemos que todo valor, tesouro, relativo à nossa ação espiritual, vem de Deus. E nosso coração repousa na fonte de que promana tudo o que em nós é bom. Não possuímos nosso ser em nós mesmos, mas somente naquele de quem ele brota. Não possuímos o nosso ser em nós mesmos, mas somente naquele de quem ele brota. Pela fé, encontro em Deus meu verdadeiro ser. Um ato de fé perfeito deveria ser, ao mesmo tempo, um ato de perfeita humildade. Deus não revela seus mais puros segredos a quem está pronto a revelá-los. Tem segredos que desvenda aos que saberão comunicar a outros alguma ideia deles. Esses segredos, todavia, são propriedade comum a todos. Tem outros segredos que não podem ser contados. O simples fato de contá-los nos torna inaptos a recebê-los. O maior de todos os segredos de Deus é o próprio Deus. Espera Ele para se comunicar a mim de um modo que jamais poderei expressar a outros, ou mesmo em que não saberei eu próprio pensar de maneira coerente. Devo desejar isso em silêncio. Para isso é que devo largar todas as coisas. Décimo sétimo. A grande tarefa da vida em solidão é a gratidão. O eremita é alguém que conhece melhor que os outros a misericórdia de Deus, porque sua vida toda é de inteira dependência, em silêncio e na esperança, para com a secreta misericórdia de nosso Pai do céu. Quanto mais adentro na solidão, tanto mais claramente vejo a bondade de todas as coisas. Para poder viver feliz em solidão, tenho de ter um conhecimento cheio de compaixão a respeito da bondade dos outros, um conhecimento reverente sobre a bondade da criação inteira, um conhecimento humilde da bondade de meu próprio corpo e de minha alma. Como posso viver em solidão, se por toda parte não vejo a bondade de Deus, meu Criador e Redentor, o Pai de todo bem? Qual a causa que me tornou mal e odioso a mim mesmo? Foi a minha própria loucura, minha treva que me dividiu pelo pecado, opondo-me à luz que Deus colocou em minha alma para ser reflexo de sua bondade e testemunha de sua misericórdia. Poderei expulsar o mal de minha alma lutando contra a minha treva? Não foi isso que Deus planejou para mim. Basta desviar-me de minha escuridão, voltando-me para a sua luz. Não tenho que fugir de mim mesmo. Basta que me encontre a mim mesmo, não como me fiz, por minha própria estupidez, mas como Ele me fez em sua sabedoria e em sua infinita misericórdia me refez. Pois é vontade sua que meu corpo e minha alma sejam o templo de seu Espírito Santo, que minha vida seja o reflexo irradiante de seu amor e que todo o meu ser repouse em sua paz. Então conhecê-lo-ei em verdade, desde que esteja eu nele e que ele esteja realmente em mim. 18º e último. Os salmos são, em verdade, o jardim do solitário, e as escrituras, o seu paraíso.
revelam-lhe seus segredos, porque em sua extrema pobreza e humildade nada mais tem para fazê-lo viver a não ser os frutos que aí colhe. Para o verdadeiro solitário, a leitura da Sagrada Escritura deixa de ser um exercício entre outros exercícios, um meio de cultivar o intelecto ou a vida espiritual, ou ainda um meio de apreciar a liturgia. Àqueles que leem a Escritura num estilo acadêmico ou estético, ou apenas devocional, a Bíblia de fato oferece um agradável refrigério e pensamentos úteis. Mas para penetrar nos segredos íntimos das Escrituras, temos de fazer delas, em verdade, nosso pão cotidiano. Temos de nelas encontrar a Deus nos momentos em que mais dele necessitamos, e geralmente, quando não temos nenhum outro lugar onde encontrá-lo e lugar algum onde procurar. Na solidão descobri, enfim, que desejaste o amor de meu coração, ó meu Deus, o amor de meu coração, tal como é, o amor do coração de um homem. Descobri e soube, por tua grande misericórdia, que o amor do coração de um homem abandonado, ferido e pobre, te é extremamente agradável e atrai o teu olhar compassivo, e que é teu desejo e tua consolação, ó Senhor meu, estar bem perto daqueles que te amam e te têm por Pai. Que não tens, talvez, maior consolação, se posso assim me expressar, do que consolar teus filhos aflitos, e os que a ti vêm pobres e de mãos vazias, sem outra coisa a não ser a condição humana, suas limitações e grande confiança em tua misericórdia. Foi unicamente a solidão que me ensinou que não tenho de ser um Deus ou um anjo para te ser agradável, que não tenho de me tornar uma pura inteligência, sem sentimentos, sem imperfeição humana, para que consintas em ouvir minha voz. Não, não esperas que me torne grande para estar comigo, ouvir-me e me atender. Foi minha baixeza e condição que te levaram a fazer de mim teu igual, condescendendo a colocar-te a meu nível e a viver em mim por tua misericordiosa providência. E agora é desejo teu, não que eu te dê as graças e o reconhecimento que recebes de teus anjos magníficos, mas o amor e a gratidão que brotam do coração de uma criança, filho de uma mulher, teu próprio filho. Meu Pai, sei que me chamaste para viver só contigo e para aprender que, se não fora eu um mero homem, mera criatura humana capaz de todos os enganos e de todo o mal, capaz também de um amor frágil e fugidio por ti, não seria capaz de ser teu filho. Tu desejas o amor do coração de um homem, porque teu divino Filho te ama também com o coração de um homem, e se fez homem, para que o meu coração e o dele te amassem com um mesmo amor, que é um amor humano, produzido e movido por teu Espírito Santo. E se, portanto, eu não te amar com o amor e a simplicidade de um homem, e com bastante humildade para ser eu mesmo, jamais provarei toda a doçura de tua paternal misericórdia, e teu filho, no que toca a minha vida, terá morrido em vão. Necessário é que eu seja humano e permaneça humano, para que a cruz de Cristo não seja vã. Jesus não morreu para os anjos, mas para os homens. É isso que na solidão aprendo dos Salmos, pois os Salmos são repletos da simplicidade bem humana de homens como Davi, que como homem conhecia a Deus e como homem o amava, e portanto o conhecia, o Deus único e verdadeiro, que haveria de mandar aos homens seu Filho unigênito, em forma humana, à semelhança do homem, para que os homens, ainda que permanecendo homens, o amassem com amor divino.
E é esse o mistério de nossa vocação, que não deixemos de ser homens para nos tornarmos anjos ou deuses, mas que o amor de meu coração de homem se possa tornar o amor de Deus por Deus e pelos homens, e minhas lágrimas humanas possam cair de meus olhos como lágrimas do próprio Deus, porque brotam pela moção de seu Espírito no coração de seu Filho encarnado. Assim, o dom de piedade cresce na solidão, alimentado pelos salmos. Quando se aprende isto, nosso amor pelos outros se torna puro e forte. Podemos ir ao seu encontro sem vaidade, nem espírito de autocomplacência, amando-os com algo da pureza, da mansidão e do escondimento do amor de Deus por nós. Esse é o verdadeiro fruto e o verdadeiro escopo da solidão cristã.